Passando aqui na sua telinha, na segunda-feira à noite, para falar de um assunto um tanto quanto polêmico, que é do nosso papel no nosso relacionamento, tá? Primeiramente, eu gostaria de dizer que você tem todo o direito de discordar desse ponto de vista, é claro, mas eu gostaria de te fazer um convite. Antes de você discordar daquilo que eu vim trazer aqui para vocês hoje, eu gostaria que você observasse os relacionamentos à sua volta, como que funciona a dinâmica desses relacionamentos, os quais você tem contato, e você vai observar alguns pontos que eu vou destacar aqui, e aí você pode vir me dizer aqui nos comentários se eu estou certa ou errada, se o que eu estou dizendo aqui faz sentido ou não, tá ok? Lembrando que todo mundo tem direito de discordar, tá, gente? Não existe uma regra. A regra somos nós quem fazemos e a gente segue aquilo que faz sentido pra gente, tá? Aquilo que funciona na nossa dinâmica, principalmente na nossa dinâmica de relacionamento. Então, o que eu gostaria de dizer é que nós temos papéis, tá? Nós temos papéis e funções na nossa sociedade, enquanto pessoas, no nosso trabalho, né? Quando a gente exerce um trabalho, principalmente numa empresa onde a gente trabalha em equipe, a gente tem o nosso papel claramente definido e as nossas funções claramente definidas. E no nosso relacionamento não é diferente, tá? A gente tem o nosso papel a ser exercido e a nossa função, que muitas vezes não está claramente definida. E nós, enquanto pessoas, precisamos ter esse papel e essas funções claramente definidas para que a dinâmica do nosso relacionamento seja funcional. Porque enquanto pessoas, porque não importa se é um relacionamento homoafetivo ou se é um relacionamento heteroafetivo, tá? Por que eu tô falando disso? Nós vamos chegar no contexto da sexualidade, tá? Que eu vejo muito isso, gente, ao longo da minha experiência clínica, eu vi isso presente em muitas das minhas pacientes, tá? Eu vejo isso presente em muitos dos relacionamentos que eu acompanho à minha volta. Então, isso tá na nossa cara, tá escancarado. Nós precisamos ter papéis definidos, funções definidas, porque nós não exercemos o mesmo papel, nós não exercemos a mesma função do nosso parceiro. Não adianta a gente querer que as coisas funcionem dessa forma, porque elas simplesmente não funcionam. Imagina se, por exemplo, eu e meu marido tivesse a função de prover o nosso lar, de trabalhar para colocar dinheiro dentro de casa. Quem cuidaria dos nossos filhos? Sei que isso acontece em muitos casamentos, porque às vezes um dos parceiros não conseguem suprir sozinho, né, as despesas da casa, ainda mais no mundo que a gente vive, que tudo tá extremamente difícil, né, de ser acessível. Então, muitas vezes ambos precisam trabalhar para suprir. Mas alguém precisa ser responsável pela educação dos filhos, né? Alguém precisa ter um papel claro e definido quanto à correção, à educação, o auxílio, a orientação, o direcionamento desses filhos, tá? Então precisa ter esse papel. Agora vocês imaginam também o inverso, né? Se tanto eu quanto meu marido tivesse a função de educar os filhos, quem iria suprir a nossa casa? Quem iria suprir a nossa família, né? Então a gente precisa ter papéis definidos. E homem e mulher, falando do relacionamento heterossexual, precisa ter esses papéis claramente definidos para que a dinâmica sexual funcione de forma adequada, tá? Então a gente precisa ter clareza quanto a isso. Você pode ser do time que não lava cueca, tudo bem? Eu sou do time que não lava cueca, porque o meu marido, no papel de provedor, ele consegue sozinho suprir com as nossas necessidades financeiras e ter alguém que me ajuda aqui em casa no serviço doméstico e que eu não precise exercer esse tipo de atividade. Então não é tipo, então a mulher tem que ficar lavando, passando, cozinhando. Não, a mulher precisa ter um papel definido. Qual que é o meu papel? Ser esposa, ser mãe, cuidar do meu filho. Sempre tive minha profissão, estudei para isso, estou aqui com vocês, exercendo parte da minha profissão, mas no momento dentro da minha casa, na minha dinâmica familiar, a minha função é cuidar do meu filho e cuidar do meu marido, né? Das coisas que agradam a ele, que faz com prazer, já que ele exerce tão bem o papel e a função dele. E a gente precisa entender isso. Sabe por quê? Porque eu não vou falar de energia aqui, porque eu não estudo energia e eu não tenho propriedade para vir falar disso, e até porque muita gente não acredita. Então vamos pela lógica mesmo. Tem muitas mulheres que precisam exercer o papel masculino,
né, que precisam ser as guerreiras, porque não tem um homem de verdade ao lado delas, né, cumprindo com o seu papel, com a sua função. Então sobra para essas mulheres muitas vezes ser o homem do relacionamento. E aí elas deixam de ser a mulher, elas deixam de ser a mulher feminina, elas deixam de ser a mulher delicada, a mulher leve, e aí elas começam a exercer um papel masculino. E quando você tá nesse papel masculino, a tendência é que cada vez mais você tenha menos interesse por um homem, né, no papel masculino também, porque você começa a ficar tão semelhante, tão parecida e começa a entrar numa disputa muitas vezes de poder, né, e você acaba perdendo o interesse sexual. A mesma coisa acontece com o homem, né? A gente tem uma geração, desculpa rapazes, mas a gente tem uma geração de homens frouxos, né? De homens frouxo mesmo, de homem que não tem responsabilidade com a família. Homens que, quando a mulher engravida, diante da dificuldade, do medo, eles fogem e largam essa mulher sozinha, né? Homens que se acham os provedores, mas que não conseguem suprir sozinho a demanda financeira do lar. Tem uma mulher que ajuda e mesmo assim ele se acha no direito de não colaborar em casa porque ele é o homem. Como assim, né? Então a gente tem mulheres sobrecarregadas e homens num papel muito inferior àqueles que eles poderiam exercer caso eles tivessem verdadeiramente esse desejo, né? E aí como que esse homem vai ter interesse sexual pela mulher se ele tá nessa energia tão baixa, nessa energia tão diminuída, né? Nesse papel tão apagado. E a mulher, como que a mulher tem interesse sexual também pelo homem? Gente, vamos ser sinceros aqui, vocês meninas, que mulher que gosta de homem frouxo, de homem que joga tudo nas costas, de homem que foge da raia, de homem que não assume com as suas responsabilidades. Então a gente precisa começar a enxergar melhor as coisas. Nós, mulheres, precisamos deixar os homens exercer o seu papel de homem, a sua masculinidade, dar ao outro o direito de ocupar esse papel e quando ele não quer, empurrar ele para este papel, né? Orientar, induzir, conduzir, né? Há uma frase bíblica que também é muito polêmica e muito questionada, que a mulher sábia edifica a sua casa. Quando a Bíblia traz isso, ele não está dizendo que toda a responsabilidade de ter um lar harmônico e funcional é da mulher, mas ele está dizendo que a mulher ela tem uma visão mais ampla para enxergar as coisas que não estão funcionais e direcionar, né? Direcionar esse parceiro, direcionar a dinâmica familiar para fazer com que as coisas funcionem. E a gente só vai ter desejo e atração, gente. Atração sexual é a energia que transita entre homem e mulher. E essa energia ela só vai transitar quando você tiver admiração pelo outro, quando você tiver respeito pelo outro, quando você tiver sentimento de inferioridade, quando você tiver sentimento de injustiça, porque você pensa, poxa, que injusto, eu trabalho tanto e ele, né, não se esforça para nada. Não vai haver atração sexual, não vai haver desejo sexual. Então, muitas mulheres que se queixam, eu não tenho desejo, mas por quê? Porque estão exaustas, porque estão cansadas, porque estão exercendo um papel que não é seu, né? Precisa exercer o seu papel e o do parceiro. E é óbvio que não vai ter desejo, não vai ter atração sexual por esse parceiro. Então a gente precisa começar a identificar fatores dentro do nosso relacionamento, porque num contexto geral, quando eu falo de um contexto psicologicamente positivo para que haja desejo, para que haja relação, para que haja atração, é quando a gente começa a analisar como que está o sistema, nosso sistema familiar, a nossa dinâmica familiar, e a gente precisa colocar as coisas em ordem, a gente precisa ter funções claramente estabelecidas. Se ambos trabalham fora, ambos precisam ter função dentro de casa, então um vai auxiliar nisso, o outro vai auxiliar naquilo, dentro de papéis do homem e da mulher. Por quê? Porque a mulher tem mais habilidade para determinadas coisas, o homem tem mais habilidade para determinadas coisas. Então, sim, tem atividades que são masculinas e tem atividades que são femininas, e tudo bem, porque é isso que vai fazer a gente ter atração um pelo outro. É isso que faz a gente se interessar, sabe? É gostoso pro homem ver a mulher fazendo uma comida cheirosa, servindo uma mesa bacana, tipo, é prazeroso pro homem ver uma mulher feminina fazendo esse tipo de atividade. Assim como é, por exemplo, prazeroso para a mulher ver o homem dentro do seu papel masculino, lavando um carro, né, fazendo uma coisa masculina que a gente não consegue, né, que exige força, que exige esse potencial masculino.
Então a gente precisa aprender a estabelecer essas funções, esses papéis, para que a nossa dinâmica de relacionamento funcione melhor e para que a nossa sexualidade flua de forma natural, com uma atração natural. Aquela que quando você vê, por exemplo, o seu parceiro tomando um banho nu, você pensa, tipo, nossa, né, que delícia. Quando você abraça aquele homem forte, aquele homem, não digo forte de corpo físico, eu digo forte de energia mesmo, um homem masculino que te supre, que te cuida, que te protege como a mulher dele, você pensa, caramba, que delícia se sentir protegida, se sentir amada. A mesma coisa o homem, abraçar uma mulher que é feminina, uma mulher que é leve, uma mulher que tem essa leveza, essa coisa da mulher que a gente tá perdendo nesse mundo onde a gente precisa assumir tantos papéis masculinos. Então a gente precisa começar a observar o nosso relacionamento para saber identificar onde que tem ali alguns pontos que precisam ser trabalhados para que a gente possa ter tanto um relacionamento como uma sexualidade que flua de forma natural, sem tanta dificuldade, sem tanto peso, né? Sem tanto ter necessidade de estar procurando tratamento e meios de melhorar a sexualidade, porque a coisa não vai, porque a coisa não flui. Uma coisa que deveria ser natural, que é nata do ser humano, né? A sexualidade entre homem e mulher, a gente não tem. A gente tá precisando buscar ajuda, porque a gente precisa observar melhor como a gente tem se relacionado. Então é isso. Eu espero que a mensagem faça diferença para algumas pessoas, eu sei que para outras não, eu sei que tem gente que não vai concordar, mas eu senti hoje no meu coração o desejo de vir falar isso aqui com vocês. Eu achei que era válido, então por isso estou aqui. Se vocês gostarem, né, da mensagem, eu venho aqui outras vezes falar mais sobre esse assunto. E é isso. Beijos, até mais.